queridos amigos. Sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 148, Ceifeiros, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Essa passagem está em Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Jesus conhecia bem o povo da sua época. E quando ele fala que são poucos os ceifeiros e que a seara é muito grande, ele não quer com isso dizer ou então desdenhar o sofrimento daquele povo, mas ele precisava de alguma forma ensiná-los de que eles tinham que fazer a parte deles também, não apenas esperar ajuda externa. Jesus podia utilizar os seus ensinamentos e exemplos até um certo limite, mas não podia fazer mais por eles. Então não quer dizer que ele não estava, vamos dizer assim, sensibilizado com esse abatimento, com esse sofrimento dessas pessoas, mas ele precisava de alguma forma fazê-los reagir e trabalhar também por conta própria. Seara ou messe significa um campo semeado, uma terra que foi cultivada e que está pronta para a colheita, que está pronta para ser colhida, uma safra a se colher. Só que a maior parte de nós encarnados não se dispõe ao trabalho da colheita ainda hoje, né? A colheita seria realmente esse cultivo que o Evangelho faz. O Evangelho semeia, o Evangelho ensina para todos nós o caminho reto, através dos próprios exemplos tão simples de Jesus,
que Ele nos deixou na prática. Ele nos deixou as leis mais importantes: amar a Deus, amar a si e ao próximo da mesma forma, não fazer aos outros o que não queremos que façam a nós mesmos. Esses são alguns dos mais importantes ensinamentos que Jesus deixou na prática. E ao mesmo tempo são os mais difíceis de nós praticarmos, de nós colhermos, usando os termos da fala de Emmanuel e de Jesus. Por exemplo, eu falo da vida alheia, mas me ofendo se falam da minha. Ou seja, faço ao outro, mas não quero que façam a mim. Se eu tenho que escolher entre dividir o que eu tenho com o outro ou ficar para mim, egoisticamente, só, e nem sempre, eu divido aquilo que me sobra, demonstrando com isso que eu não amo ao próximo tanto quanto eu amo a mim mesmo. Outro exemplo, entre amar a Deus e amar as posses materiais, dificilmente o amor ao Pai vence, né? Vamos colocar a mão na consciência. E quando pensamos em melhoria própria, que também faz parte da seara a ser colhida, aí sim temos grandes desafios, tanto de percebermos o que aprimorar em nós, e também com muita frequência nós achamos o esforço grande demais e demorado demais. É muito mais fácil culpar o outro pelas nossas mazelas e esperar a ajuda de outrem, né? Uma ajuda externa, do que nós empreendermos esforço próprio. No livro de Hermance Dufault, Hermance Dufault foi o espírito que passou esse livro, se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Tem um trecho bem importante que podemos utilizar para ilustrar essa nossa dificuldade de nos melhorarmos. Ela comenta que a reforma íntima ela é um trabalho processual, ou seja, tem que obedecer uma sequência e tem que ser feito constantemente. E nessa saga, utilizando as palavras dela, de transformação e de crescimento, qual é o maior obstáculo que nós encontramos? O interesse pessoal. Nós temos um conjunto de vícios do ego que foram repetidos durante muitas e muitas existências corporais, e eles cristalizaram a nossa mente nos domínios do personalismo, como diz ela, ou seja, nós somos mais importantes no nosso egoísmo. E o meio prático e eficaz de conseguir essa reforma íntima é o conhecimento de nós mesmos, né? O conhecimento de si. E isso requer esforço, isso requer paciência e perseverança. Pegando um outro livro também como ilustração, um trechinho do Céu e o Inferno. Nos espíritos sofredores, tem um espírito desencarnado chamado Claire, onde ela diz que o mal está em mim e não fora de mim. Sou eu, pois, eu quem devo mudar, e não as coisas externas, exteriores. Ela diz, carregamos em nós o nosso céu e o nosso inferno. E essas faltas gravadas na consciência somos nós que precisamos modificar e trabalhar processualmente para nos melhorarmos. E aí que Jesus diz que nós temos o Evangelho por mestre celestial, ou seja, o Evangelho ele semeia para nós os ensinamentos para enriquecer o espírito humano, só que nós temos que estar dispostos ao trabalho da colheita, de interiorizar esse aprendizado e nos melhorarmos a partir dele. Porque a maioria, como diz Emmanuel aqui, aguarda o trigo beneficiado, ou seja, a colheita pronta ou o pão completo para alimentação própria. Né? Nós não queremos o esforço de nós termos que trabalhar as dificuldades que temos, nosso egoísmo,
e tantos outros, né? Raríssimos são os que enfrentam as dificuldades, o rigor do trabalho, as surpresas, os desafios que o trabalhador devotado precisa passar. E por isso que ele diz que essa multidão de desesperados e desiludidos continua só aumentando no mundo. Os operários de Cristo, eles continuam auxiliando, né, esses famintos que cercam a seara. Eles continuam espalhando os ensinamentos, multiplicando tudo que Cristo nos deixou como exemplo e como ensinamento. Só que muitos ainda não têm a coragem de buscar por si mesmo o alimento da vida eterna, utilizando a frase de Emmanuel. E isso vai continuar até que nós aprendamos a saber colher aquilo que foi plantado, aquilo que foi ensinado, a saber praticar aquilo que nós recebemos de ensinamento. Enquanto isso, precisamos fazer o nosso trabalho, né? Cada um por si, seguindo os exemplos. Fiquemos agora com a música Alívio, de Tim e Vanessa, para concluir essa nossa reflexão. A canção diz assim: viver é crescer, e crescer é sofrido. Mas nós temos que lembrar que nós temos Cristo como guia e o Espiritismo como consolador para as nossas dores.